diz quando aqui, sabes que está a De- dar, vai dar as maminhas à filha hoje. E Ah, estava. sim, ela falou que ela é das mamiças, minha filha. É. Pronto, é isso. Aqui fala, aqui usa esse termo de dar de mamar o filho quando a mãe indica? Não, acho que não, né? É assim. Aqui usa a expressão dar de mamar ao filho. Pessoal, depois vocês podem mudar a configuração. Só coloquei aqui para facilitar a gravação, tá? Eu coloquei em Sim. destaque, depois eu tirei. Então, para mim aqui está aparecendo todo mundo no quadradinho. Então, só mexer aí, mexe com o dedo aí para poder sair o destaque, tá bem? Porque na hora da gravação, cada vez que a pessoa falar, aparece aquela pessoa falando. Deixa eu ver aqui. Ah, eu comecei a fazer uma coisa e parei no caminho. Tá vendo, Júlio? Também estou esquecido. Ó. Eu mandei um link pro pessoal. Não mandei, mandei sim. Obrigada pelo o ânimo. Ó. Vamos lá. Hoje é dia 13. Sim. Então é aqui. Você viu? Uhum. Uhum. Aqui que é o dia 6 que a gente não. Você quer ler para nós, Jair? É a questão número 38, tá, gente? Elas valem a pergunta. Como criou Deus o universo? Já pode responder? Alguém quer? Eu não vou me arriscar a responder sem ouvir a resposta, não. Alguém quer? Não vou deixar a responder. Ah, como criou Deus o universo? Isso, Júlia. Vamos lá, Júlia vai arriscar. Vai lá, Júlia, arrisca Ah, aí. valha-me Deus. Ah, tanto quanto eu me lembro, começou pela Arca de Noé. Não, Ah, já não, mas aí existia. é o universo. É o Pronto. universo inteiro, não é só o planeta Terra, Hum. Ah, entendeu? então não estou a ver. Todo o universo, todos os planetas, as estrelas, Hum. tudo, os Foi Deus que satélites, todo, criou. O todo princípio Deus da criou criação. tudo. Foi Como? Deus que criou. É o Como princípio Deus da criou? criação. Não, Como que ele criou isso? a Universo? pergunta é como ele criou. Como Pois ele é. criou, ah, isso é que eu não sei. Ele é Ele muito não sábio. disse. Não nos disse. Conceição. Eu disse, ele é muito sábio. Não me disse. Talvez Ele, pelo ele é tudo pensamento, sábio, será que mas pode não me ser? disse como. Talvez pelo pensamento, não, porque tudo, as coisas não começam no pensamento. Estou arriscando Uhum. aqui, eu não li a resposta, não, já falei depois. Talvez pelo pensamento, né? Então, Hum. Um dia nós pensamos assim, Jailson, vamos passear em Portugal para ver a Júlia de perto, dar um abraço na Conceição, né? Hum. E aí Também a vou. Elza, Venham, venham, aí venham. Jailson falou, ah, não sei, vamos. Aí começamos a pensar. Aí vamos com o Vitor e com a Ana, que eles ainda são solteiros. Depois que casar, aí fica difícil, né? É um dos 5 filhos, são os dois que estão solteiros. Tem o Sócrates, mas o Sócrates é separado, já tem filho, né? Não tem mulher, mas tem filho. Aí, vamos. Aí, tiramos o passaporte, quer dizer, eles tiraram, eu já tenho, né? Tiraram o passaporte, aí comprei as passagens, aproveitei a Black Friday, estava barato, mais barato, comprei. Está no pensamento. Aí a gente já comprou mala. Aí, quer dizer, no dia 26 de março, esse pensamento vai se concretizar. Então, as coisas todas começam no pensamento. Então, por exemplo, a Júlia vai pensar assim: eu quero ter uma memória boa, quero ter uma memória igual do Divaldo Franco, que com 97 anos, ele cita questões do livro dos Espíritos, das obras de cabeça, né? Com noventa É. e sete anos. Aí eu quero ter. Então, aí a gente começa a pensar: o que, que eu vou fazer para minha memória ser igual a do Divaldo Franco? Então, começa no pensamento. Daqui a pouquinho a Júlia vai chegar e aí ela vai falar assim: ó, nós estamos na lição 38, a Jair. Ó, é mesmo, é 38. Né? Ela vai lembrar Não, de memória. Então, eu estou falando sério, porque as coisas começam no pensamento. No pensamento. Ah, hoje é dia 13, não é isso?
No dia 31 de dezembro, esse é um dia especial para mim. Dia 31 de dezembro, de manhã, eu vou ler o que está escrito na minha agenda. Aí vou avaliar o que foi realizado. Normalmente, fica entre 80% e 90%. Nunca é menos de 70%. Para a gente ver quão é importante o pensamento. Quando chega na parte da noite, Chelsea quer ir na praia esse ano para ver os fogos, etc. Então tem que ser mais cedo um pouco. Eu falo assim, mas quando chega na hora, assim, vou ficar aqui em casa mesmo. Vou ver animado, pô, vai para a praia, mas fica muito cheio, né? Aí quando chega na parte da tarde, da noite, aí eu pego a agenda de 2025, eu faço isso há mais de 10 anos. Abro a página do dia 31 de dezembro de 2025 e vou anotando assim, no ano de 2025, eu vou ficar mais perto da Jailza, eu quero abrir um grupo de estudo, eu quero desenvolver mais minha paciência, eu quero ser mais presente com meus netos. Aí até coisas assim, bem, coisas materiais mesmo. Vamos supor, se for da minha vontade, né? Eu quero quero trocar meu carro por um carro 0 quilômetro, que aí não precisa gastar com oficina. Então, eu vou colocando coisas que nem eu mesmo, de certa maneira, naquele momento, acredito, mas que eu desejo. Aí eu anoto. Anoto coisas ligadas aos meus estudos, vou estudar tal coisa, vou fazer um mestrado, vou entrar no doutorado, vou ler tantos livros, vou fazer tal curso de formação. Eu vou anotando. Eu vou anotando. Tem coisas que eu digo assim, não vai dar certo, mas mesmo assim eu anoto. E Já para ouviu? minha grata surpresa, daí um ano, quando eu olho, aconteceu. Aí o que eu faço? Para eu não ficar neurótico me cobrando, eu não abro mais. Eu só vou abrir aquela página no dia 31 de dezembro. Eu abro ela no dia 31 de dezembro de 2024 para anotar e abro no 31 de dezembro de 2025 para ler. Então, só para a gente perceber como o pensamento ele é vida, como ele tudo se inicia ali. Nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos. Muito cuidado com o pensamento que nós que pensamos e o que nós alimentamos, que a gente não pode deixar de pensar, mas a gente pode alimentar ou não. O Chico Xavier, ele diz assim, os pássaros podem voar sobre as nossas cabeças. Pássaros são os pensamentos, mas só farão ninhos se a gente permitir. Né? A gente não vê ninguém andando com o cabelo, com o chapéu e um ninho de passarinho em cima. Né? Então, só os plantados que tem isso, mas porque permite. Então, a gente não pode deixar de pensar, mas a gente pode, por exemplo, substituir o pensamento. Então, vou falar com a Suzy assim, Suzy, você gosta de massas? Ou não? Gosta, Suzy? Você gosta de macarrão à bolonhesa ou a alho e alho? Como é que é? Até parece que eu entendo de comida. Alho e alho. Alho e óleo. E óleo, tá vendo que eu entendo? Alho e óleo. Alho e alho não existe, né? Só se for a sopa. Só se for a sopa. Né? Alho e óleo. Então, Suzy, eu quero que você pense num prato de macarrão com alho e óleo. Todo mundo pode pensar aí, não é só a Suzy, não. Pensaram? Agora, Suzy, eu vou falar com você. Não pense no prato de macarrão de alho e óleo. Não pense, Suzy. Você continua pensando. Não continua? Não continua, né, Jair? Agora, Suzy. Até porque domingo passado eu comi, estava delicioso. Que delícia, dá até água na boca. Vamos lá. Agora, Suzy, eu quero que você pense numa salada de fruta com pedacinhos de maçã, de morango, com uvas roxas. E se você gosta, um pouquinho de leite condensado em cima. Pensou? Todo mundo pensou, ok? O macarrão foi embora, ó.
foi substituído pela salada, percebe? Então, pensamento é isso. Se tem um pensamento que está me doendo muito, eu não posso dizer, vou parar de pensar, mas eu posso pensar assim, poxa, um macarrão, alho e óleo, que delícia. Pronto, eu saí daquele pensamento. Eu faço isso com os espíritos, gente, na reunião de desobsessão. Já faço O isso. espírito chega dizendo, eu vou matar, porque eu vou matar. Eu digo, o que você gosta de comer? Ele deve pensar assim, esse homem é doido, não está falando uma coisa, está falando outra. O que você comia quando você era criança? Ah, gostava de bolinho de chuva da minha avó. E você já viu sua avó fazer bolinho de chuva? Ah, ela batia, nananã. Ele vai contando. Ele já, pronto, o pensamento de ódio dele foi embora. Então, nosso pensamento, nós podemos dirigi-los fazendo isso. O Jordano Bruno, meu guia espiritual, ele chama isso de transplante de pensamento. Ele fala que pensamento é como órgão. Ninguém nunca viu uma pessoa com dois corações. Fulano é transplantado, ele agora tem dois corações. Tem um coração dele que é doente e tem um coração que ele recebeu de doação. Tem isso? Não, o coração doente joga fora e bota um novo, o transplantado, o doado, né? Então, ele fala que o pensamento também é assim. Você transplanta um pensamento e o pensamento antigo é retirado. Não, eles não conseguem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar. Então, as coisas todas iniciam no pensamento. Logo, a gente tem que tomar muito cuidado com o pensamento. Ah, eu odeio fulano, não. Pronto. Você está criando ali uma ambiência de sofrimento para você mesmo. Agora, você falar, eu amo tanto a minha amiga Irlete, nossa, Irlete é tão carinhosa, não sei o quê, pronto, o ódio foi embora, substituindo. Então, a gente pode substituir. Então, imaginando que somos filhos de Deus e que tudo nosso começa no pensamento, eu imagino que seja no pensamento que Deus começou tudo. Mas, não sei. Vamos ver o que os espíritos respondem, o que a dona Jailza responde, que aí quem manda é ela que vai responder. Mas assim, é interessante que no pensamento a gente pode viver tudo, né? Tudo que a gente Exato. deseja, a gente realiza no pensamento. Coisas boas e não boas também, né? Aí eu fiquei pensando assim, quando eu era criança, tinha um programa de... Ah, era uma gêmea, não lembro o nome dela. Não é Dini, não, é Dini. Acho que A Dini, né? A sabe? outra era feiticeira, é a Dini. Jimmy é um gênio. É isso aí. Né, Júlia? Júlia também deve lembrar. E aí, sabe, Júlia eu Conceição. ficava encantada, porque eu ficava também fazendo assim, né? Que ela mexia assim, então ela mexia o nariz, né? E as coisas se realizavam. Aí eu ficava deitada na minha cama e querendo que a porta fechasse. Por que eu não tenho esse poder, né? Eu queria tanto ter esse poder de fazer as coisas. Mas hoje também, sabe, às vezes você olha assim para casa, né? A casa está bagunçada, fala, por que eu não tenho um poder, né, de arrumar essa casa só no pensamento, né? Seria bom, né? Mas aí eu fico pensando assim, a gente, quando tem o desejo de realizar alguma coisa, a gente realiza primeiro no pensamento, né? Primeiro vem no pensamento. Só que a gente tem que ter uma ação para que aquilo se concretize. E a gente leva tempo, às vezes, para concretizar um desejo. Eu fiquei pensando, e Deus, será que ele criou o universo? Demorou? Pensamento. Se era uma vontade dele, quanto tempo se durou? Será que foi assim no piscar de olhos, né? Foi rápido, demorou, né? Demais. Vocês, Diga, Conceição. vocês tiveram uma sorte. É que vocês até já nasceram com os programas da televisão e tudo para verem. Haviam de ter nascido onde eu nasci. Que nem televisão havia, nem eletricidade. Nem eletricidade. Agora É. chego. Estamos no livro dos espíritos. Ah, mas você deve ter alguma lembrança gostosa também, vai dar. Mesmo lá da aldeia, sem eletricidade. Tem Eu só muitas. vos ouvi falar. Aliás, tem, Jair, que uma das coisas que nós vamos participar, depois você fala que a gente traz, é que nós vamos no lançamento do livro Histórias da Minha Aldeia, da Conceição. Olha, não é nada disso. Então, eu e Jair Nada. estamos presente. E aí, aqui no Brasil, viu, Elete? Se você quiser, você fala, ela faz a dedicatória,
Chega aqui em Guarapari, a gente manda pelo correio para vocês. Olha que a Pelo Conceição link não está dela. cá. Histórias da minha Não está cá, aldeia. A Conceição não está cá. Na minha aldeia não havia eletricidade. Mas, Pronto. Conceição, uma coisa que quando não tem eletricidade, que a gente Verdade. consegue Pegar água. contemplar é o céu. Céu Sim, filha. estrelado. Aqui, né, Ó, tem depois que veio a luz, a gente não consegue contemplar o céu como ele realmente é, né? Ver as estrelas. sem a luz contempla-se o céu muito melhor. Que era isso que eu vivia. Eu era curiosa, curiosa, curiosa. Minha mãe dizia que eu lhe dei mais trabalho em termos de curiosidade que todos os meus outros irmãos. Éramos 5. Portanto, dei-lhe muito trabalho. Mas eu vinha para a rua, estava a nevar e vinha para a rua para ver os fogos caírem em cima de mim. Estavam as estrelas, estava o ar, eu vinha para a rua para ver. Para ver, né? Então, tá vendo? Então você tem uma memória para gente. Já resgatou uma boa lembrança aí, né? É aquilo que eu tenho. E não esqueço. Ainda. Ainda. Não vai esquecer, não. Alguém mais quer levantar uma memória aí, gente, da infância? Eu Ui, recordo-me da minha tia passar a ferro com um ferro a carvão. É legal isso, Não né? havia, não havia luz elétrica A eletricidade. e a televisão só se ligava em alturas muito especiais, era a bateria do trator. Quando havia visitas, Legal. Nós E também aqui em tínhamos. Portugal, na sua infância, a roupa que era de linho branco. sim, Agora você a imagina roupa o da ferro cama de era brasa passado e na roupa engomado. branquinha, se escapa uma cinza com um pedacinho de carvão, acabou o trabalho. Era. Perde o trabalho E, todo. en- e olha, engomado, ficava E é duro. engomado, é engomado. A calça tinha aquela listrinha assim na frente, né? Até há pouco Quando tempo se. eu passava a calça para fazer aquela listrinha, que eu aprendi a passar, né? A mãe ensinou isso para nós. Mas agora, essas calças modernas, você só lava e bate assim, põe pendura no varal de lá, vai pro cabide, tá tudo a bem, né? andar. Mas Graças antigamente a tinha que Deus. passar. E se bem que eu tenho uma ainda que eu acho que eu preciso passar. Tem uma camisa, por exemplo, que eu ganhei do Mogas aí de Portugal, que essa precisa passar. Eu amo a camisa. Mas agora mesmo, como ela é branca, já você quer ir à praia, então vamos à praia no ano novo que eu vou vestir a camisa que o Mogas me deu. Aí eu tenho que passar ela, porque ela não é desse tecido moderno, né? É um tecido que. Mas a essa quando está a falar eh, em engomar, não é só passar a ferro. Havia um Sim, produto que se chamava goma, em que se metia na roupa Nos e depois é que se pelourinhos. passava o ferro para ficar tesinha. Outro é o termo, tesinha. Agora, Dura, essa agora, por exemplo, se tivesse engomada, ela estaria arrumadinha, assim, né? arrumadinha. Ela está arrumadinha, mas seria toda ali. Ah, A gente diz tesinha. Deixei lá. Até as Eu vejo. pessoas, né? Fulano é É, engomadinho, quer dizer, é aquela pessoa toda arrumadinha, né? A gente chamava de engomadinho exatamente. aqui no Brasil. Exatamente. Mas a Ah, memória, Denise, você tem alguma memória, Denise? Você queira compartilhar uma memória boa? eu tenho uma memória muito gira. Coloca som, tá sem som, Denise. Ah, é, Denise. Ok. Eu ouvi. Você tem, Eu velho? não eu não tenho assim Diga, Denise, lembranças. peraí, diga, Denise. Eu não tenho lembranças boas. Só assim com meus animais. Ah, é? Como é que você tem lembrança com seus animais quando mais, assim, há um tempo atrás, quando criança? Você tem alguma lembrança? É, eu sempre vivi muito com eles, entendeu? Sempre foram a minha companhia. Eu sempre vivi mais com os animais. Sim. Traz uma memória de uma memória específica com os animais. Um que eu resgatei e que não saía de trás de mim. Uma vez uma pessoa, ele nunca atacou ninguém. Uma pessoa veio e falou uma coisa que não devia falar para mim, mas não falou por mal. Ele levantou para atacar essa pessoa, porque ele não admitia, entendeu? E é assim, eu sou mais ligada a animais do que as pessoas, não sei por Hum, quê. hum. Eles são muito leais, eles são muito gratos. Irete, alguma memória, Irete?
da infância, que é Eu tenho, lembrei de duas aqui. Uma rapidinha. Na minha cidade, passava uma pessoa de bicicleta vendendo um cuscuzinho assim, que vinha com coco. Eu lembro até que ele passava naquela bicicleta levando aquele cuscuz que vinha quentinho. E ele tinha uma campainha na bicicleta, né? que legal. Fazia aquele barulho, a gente já sabia. Eu amava comer aquele cuscuz quentinho. Tipo Outra quebra-queixo, é né? o banho de Aqui chuva. no Ele Sudeste é o quebra-queixo, que bate o triângulozinho, né? é. Nossa, eu amava. Era como uma campainha, sabe? E era sempre quentinho, cuscuz com coco, pequenininho, assim no tamanho Que certo para a gente delícia. comer. E o banho de chuva, quando chovia, a gente Nossa. tomava banho de chuva na calçada e todo mundo saía para a calçada para tomar banho. E a gente ficava atrás daquela água, daquela bica mais forte, assim, a gente subia a rua toda e deixava. Era maravilhoso, eu amava As essa calhas parte. pelas casas, as calhas das casas, né? Que dava bica, né? É, era muito bom, muito bom. Essas são boas memórias que eu tenho. Isso. Então, gente, essas boas memórias, elas são boas para suplantar os momentos que a gente tiver com pensamentos adoentativos. Lembrar dessas coisas. Sim. Tinha um homem na minha infância que falava assim: ah, o pudim de coco e queijo, ah, o pudim de coco e queijo. E ele carregava uma mesa na cabeça, tadinho, né? Olha como o cara, o trabalhador, né? Eu olho com tanta gratidão a ele. Ele carregava a mesa na cabeça, era uma mesa. Aí, quando a meninada aproximava, ele colocava aquela mesa no chão, como era 4 pés, não era mesa. Aí ela colocava ela no chão, aí ela tinha a parte de cima dela tinha um suporte assim, aí ele levantava a tampa, aí cortava o pudim. Nossa, que coisa maravilhosa. Até hoje eu ainda sinto o paladar do pudim dele. Era pudim de coco e queijo. Sei lá, pudim de coco queijo, pudim de coco queijo, né? E ele vendia esse pudim. E esse é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, isso daí, né? Só na minha memória que existe. Quer dizer, ele existiu, não inventei da minha cabeça, mas eu nunca vi ninguém fazer isso, desse jeito. Você comia? Né? Aí quando o pai recebia, né? Deixava dinheiro com a mãe dava um trocadinho pra gente, a gente ia lá comer o pudim de coqueijo. Às vezes um tio pagava pra gente também. O pedaço devia ser, sei lá, R$ 3, R$ 4. Era um negócio barato na época, né? E outra coisa era um homem que vendia quibe com ovo, ao quibe com ovo, ao quibe com ovo, que é uma coisa bem interessante, que ele cozinhava o ovo inteiro, e era coberto com o quibe. Aí você comprava o quibe, você mordia, estava o ovo dentro. Aí jogava pimenta, malagueta, já tinha pimenta lá, a gente jogava e comia, né? Então, assim, são lembranças bem gostosas da época. Antigamente em Portugal vendiam a fava rica. Davam os homens a pregoar fava rica. Era muito bom, aquilo vinha cozido, as favas, A fava, e marica. era de maneira que toda a gente comprava porque gostávamos da fava rica. É, Ela são- falou Portugal, mas não é Portugal, é Lisboa. Era em Lisboa, sim. Aí é Ela falou regional, no Lisboa, caso, né? Da região Na de terra da Lisboa. Ação não Portugal não havia. é Lisboa. Ah, mas eu também. Por exemplo, esse homem do pudim de coqueijo, esse do quibe com ovo, eu acho que não era o Brasil todo, né? Nem Minas Gerais toda. Era provavelmente aquela região ali da Zona da Mata, da minha cidade, né? Porque os hábitos alteram de um lugar para o outro. Mais alguém, pessoal? Vamos ver a resposta então, Jailson? Vamos ver qual é a resposta. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, além do pensamento, né, pessoal, tem uma outra coisa aí que é A muito vontade. importante, é a vontade. Pensamento sem a vontade não realiza. Porque no Brasil tinha uma fábrica de fósforo
que o nome era Fiat Lux. E eu não sabia que Fiat Lux é do latim, né? Significa faça-se a luz. Aí a gente até brincava, Deus disse, Fiat Lux. Aí o cara é um fósforo? Não, ele está dizendo, faça-se a luz. E aí a luz se fez. Eu não sei se é a empresa Fiat, que é uma empresa de automóveis, se tem essa origem, né? Fiat significa faça-se. Não sei, né? É alemã, não é isso, Suzy? Fiat, a Fiat É é... francesa. Ah, é E francesa? é, e é, cada letra quer dizer uma coisa que eu não Ah, é sei uma o que é. No meu sigla. caso é Fiat, mas eu não sei. Cada letra quer dizer uma coisa. É uma sigla, então, né? É uma Não, ela é italiana. Ela é italiana, desculpe. Fiz italiana. confusão com o Peugeot. Ela é italiana, italiana, Italiana. Mas, enfim, os italiana. caras pegaram uma sigla, mas fizeram uma. Até porque o italiano é também derivado do latim. Aí pensaram, a Fiat significa faça, né? E tal. Mas. Então, o pensamento é importante. Então, eu anoto no começo que eu não estou acreditando naquilo, mas eu digo, eu quero isso, então tenha vontade. E aí eu anoto. E aí aquilo vai se realizando, né? Alguém quer ler a número 39? Olha o que eu quero. Então tá. Não, olha o que eu quero. Ah, o que que você. Ah, que legal! Não é que eu. A primeira coisa que eu ia te perguntar, depois eu falei, não, é uma imagem de fundo. Olha Olha, o que eu quero. ah lá, Pouquinho, gente. Não estão vendo? precisa ser Entenderam, tanto assim, pessoal? mas já Isso, está na com ideia. certeza. Todo mundo entendeu o que ela disse? Senão, ela pode traduzir, eu posso traduzir. Eu entendi, né? Já você me entendeu, né? Acho que o pessoal não entendeu. O É pessoal que nós não estamos bem no Brasil, estamos em Portugal. mas é porque não tem a ver com o Brasil, tem a ver com o nosso imaginário. Aldivan, Sabe que esse lugar ali que ela abaixou a cabeça ali, pessoal, é um consultório de psicanálise. Ela é psicanalista. Aquela espreguiçadeira lá é o divã. Por isso que é de psicanálise, não é de psicologia, nem de medicina. Então, o que ela quer? Ter o próprio consultório. Eu vi ela receber a honra, e a Elsa também. A Cirlei, lembra do outro estudo, acho que no estoicismo, né, que a Cirlei falou que ela quer ter o consultório dela, e ela parece que já está montando mesmo, já está lá na cidade, que naquela época ela ainda estava em São Paulo, trabalhando no comércio, e ela falou, minha mãe vai mudar para uma cidade do interior, do Paraná, não, do Rio Grande do Sul, do Paraná. Paraná. Aí eu já não sei mais, não lembro mais. Enfim, de uma cidade, ou do Paraná ou do Rio Grande do Sul. E é uma cidade chamada Pérola. Olha que lindo o nome da cidade, Pérola. E eu vou montar meu consultório. Então, a casa que nós vamos alugar, ela vai ser uma casa que eu posso adaptar para um cômodo ser o consultório. Então, já mudou e ela agora já está preparando o consultório. Então, é isso que você quer, né, para 2025, né, Suzy? Como todos os dias tem reunião, né? Então eu estou sempre olhando. Isso, relembrando. Todos os dias eu estou no Zoom, então Isso aí. estou vendo. Eu conheci uma gaúcha, que o apelido dela era Gaúcha. Engraçado, essas coisas do apelido é ruim, porque você não lembra o nome da pessoa, né? Eu não lembro o nome dela. O apelido era Gaúcha. E aí, olha a história que interessante, né? O marido disse que foi construir a casa. Eles fizeram o projeto. Eles eram pobres. Ela ganhava um salário mínimo, acho que era da área da saúde, efetiva, né? E ele era pedreiro. Então, ele mesmo que construiu a casa, porque não tinha recurso. Aí, na hora de desenhar o projeto, que ele mesmo desenhou na caneta, assim, com o pé, com a mão, uma coisinha, não era nada de arquiteto. Aí ela falou com ele assim: e a garagem? Aí ele falou assim: garagem para quê? Ela disse: o meu carro. Carro? É, o meu carro. Tem que construir a garagem. Mas, mulher, a gente não tem nem casa. Você está pensando no carro? Sim, mas construir a casa tem que ter a garagem. Para colocar o meu carro. Aí ele disse que construiu. Aí ficou aquele cômodo vazio.
Aí dizia, todo dia ela passava e olhava assim, ela via o carro dela na garagem. Ela via o carro, ele via vazio. Quer dizer, à vontade, né? E aí, o dia que eu fui visitá-los, o carro estava na garagem. Ah, tem o carro. Eu estava me contando como é que, quer dizer, naquele momento da cabeça dele, uma pessoa que ganha, um casal, que a esposa ganha o salário mínimo, ele ganha um pouco mais, mas também nem sempre está empregado, era impossível ter um carro. Está lá o carro, na garagem. A casa que ele sonhou, que ele teve a vontade de construir, e o carro que ela teve vontade de comprar. Então, é preciso a gente ter a vontade, né? Como Deus disse, né? Faça-se a luz, e a luz se fez. Então, lá, 39. Quem gostaria de fazer a leitura da lição 39? Posso fazer eu? Então, vamos lá. Eu não tenho Podem- livro. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Então, a resposta é tudo o que a esse respeito se pode dizer, podereis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Olha que interessante. Olha que interessante. Quer dizer, lá, a primeira pergunta foi: como criou Deus o universo? Foi pela vontade. Eu acrescento e pelo pensamento divino, pensamento de Deus, né? Mas é por minha conta. Só falaram vontade. Agora é o seguinte: podemos conhecer o modo de formação dos mundos. Completo. E Entendeu? aí, se a gente pensar em um Deus humano, aí que está o perigo. Um Deus humano, um Deus antropomórfico, como a maioria dos povos da antiguidade. Os povos da antiguidade pensavam em Deus assim, quase todos eles, um Deus humano. Por isso, os hebreus, os judeus, não foram diferentes. Para eles, era muito difícil aceitar Jesus como um profeta. Então, Jesus tinha que ser pai e filho ao mesmo tempo. Uma maluquice. Mas era para poder encaixar os hábitos antigos, os hábitos dos hebreus. Aquela ideia de conexão do divino com o humano. Os semideuses. Então, por exemplo, o faraó do Egito. Quem era o faraó? O homem-deus. Deus agia através do faraó. O faraó Akhenaton. O faraó, o nome dele era Aken. Aton era o Deus. Faraó Akhenaton quer dizer o homem Deus do Deus Aton. Como Moisés saiu do Egito, então Moisés implantou dentro do movimento hebraico, do movimento judaico, de onde saiu Jesus, a mesma ideia, sendo ele, Moisés, o homem-deus. Depois vieram outros. E aí Jesus precisava encaixar nesse modelo. Então ficou um negócio estranho. Porque Jesus, o tempo todo, ele fala: bom é meu Pai que está no céu. Ele explica que ele não é o Pai. Aí pegaram uma fala dele, uma fala solta, em que ele diz assim: eu e o Pai somos um. Mas em seguida ele vai explicar: porque eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. É por isso que é um. Não, eles já quiseram que é um mesmo. Então, Deus é Jesus, Jesus é Deus. Cria essa confusão na cabeça das pessoas. Então, a todo momento a gente quer antropomorfizar Deus. Poderemos conhecer o modo da formação do mundo? O que vem na minha cabeça na hora? Deus, com a sua mão grandona, gigante, preparando a terra.
Agora está bonita, a Terra agora está pronta. Agora eu vou colocar um monte de gente morando lá. Vou pegar o barro, fazer o Adão, depois fazer a Eva. Maluquice, né? Quer dizer, a ideia do Egito, do homem-deus, que também era da Grécia. A Grécia também era assim. Zeus era um homem-deus. Era uma divindade, mas com hábitos humanos. Então, aqui começa a recortar. Não. O que podemos dizer é que o mundo se fez pela condensação da matéria. Deus criou o universo, mas ele deu ao universo leis para que o próprio universo funcionasse. Aí a gente consegue conciliar religião e ciência. A ciência tem dificuldade de aceitar que Deus criou o universo, mas ela aceita que os mundos se fazem por condensação. É. Essa é a beleza da doutrina espírita, ela não abre mão da ciência. Aquilo que a ciência não explica, os espíritos entregam para Deus. Agora, aquilo que a ciência explica, eles não contradizem a ciência. Libera seu som, Conceição. Eu não estava a dizer nada, estava só a dizer. Isto é, é uma volta muito elevada para o meu entendimento. E eu estava a dizer, isto é muito elevado para mim. Quando o doutor está a falar, é assim, eu consigo entender o que é que está a dizer, mas isto é tudo muito além daquilo que eu possa imaginar, como é que essas coisas todas funcionaram. Eu estou a ouvi-lo, estou a entender, mas as coisas todas se fabricaram, funcionaram, se encaixaram. Sim, bonito, né? E aí a gente consegue entender isso, Conceição, se a gente entender o átomo, os elétrons. Daí se chega à conclusão da formação dos mundos. É condensação. O que é condensação? É quando a lei de... é um dos estados da matéria, condensação. Né? É isso? Não. Não é? Condensado, que vira esfria. Já foi dito aqui. Então, Deus criou luz. Fiat lux, faça-se a luz. O universo é luz. Entendi. E a luz é fogo. E aí aquele pedaço de luz, como a Terra, por exemplo, vamos dar exemplo da Terra, mas todos os planetas se formam assim. Vamos pensar na Terra. Aquele pedaço de fogo, aquele pedaço de luz, começa a esfriar. De fora para dentro. É como se Deus tivesse assim com a luz, ó, igual uma brasa, fizesse assim, ó. E a brasa fosse esfriando. Né? Mas tem que tirar essa imagem da cabeça da gente, porque não é assim. A lei é natural. Naturalmente faz isso. Aí vai esfriando. E aí a beirada do planeta vai permitindo vida. Mas o interior da Terra ainda é fumegante. Sim, sim. Continua como era antes, a parte externa. Por isso que tem as placas tectônicas. Sim. Que a placa tectônica separa o miolo da Terra, que é por fogo, da lateral da Terra, vamos chamar assim, que esfriou. Aí, quando essas placas dá aquela mexida, então sai dali um pouco de lava que vai promover um terremoto, ou, se for no oceano, uma maremoto. Pois, estivermos nos nossos Açores, andamos a caminhar e a ver o fogo por baixo, a água, a chamear e a vir cá para cima.
Nos Açores isso acontece. Sim, algumas partes do planeta tem isso, né? Sai. Nos Açores, As águas termais é porque elas têm contato com essa parte quente do gosto centro de da Terra. preocupar. Aí elas saem Já lá andei. quentinhas. Aí, a Júlia também foi lá na mesma altura que eu. A gente põe os pés, até tem medo onde é que está para os pés. Está a olhar onde é que está para os pés, porque o fogo está de baixo. A água a ferver, efervescente, a chama. E ouve-se a águas lá dentro a funcionarem, a circularem, mas em chama, a fumegarem para fora, cá para Sim. nós, para o exterior. Até Eu, tem medo de pôr os pés. eu Até temos medo de experimentei, pôr os pés. Sim. eu experimentei uma água termal lá no Japão, agora em maio, quando eu fui ao Japão. Quando eu pus o pé na água, a água era tão Sim. quente que eu tirei. Falei, 90 vai graus, queimar meu pé. Aí eles falaram, não, Aloysio, não queima não, você tem que deixar para o seu pé se acostumar com a temperatura da água. E aí eu deixei o pé lá com o tempo, aí eu fui sentindo, fui acostumando, aí dá uma moleza no corpo, é tão gostoso. E olha que a água só ia até a minha canela. Eu fico imaginando a pessoa tomar um banho do corpo inteiro. Foi me dando aquela moleza, muito bom. E tem peixe, né, nessa temperatura, que vive nessa temperatura, que acho que deve ser uns 50 graus, não é passado disso também. Mas para nós, 50 graus, né, comparado ao ambiente, é muito. Então, foi a única vez que eu experimentei a água termal, a água quente, saindo da terra. Saindo. ali os Açores não é água termal, é mesmo as chamas, como chamou os vulcões aos terremotos, que do céu à terra se move. Agora, depois se formos à água termal, aí vemos a São Pedro do Sul, que eu adoro, é lá na minha zona, a água sai a 90 graus. Quem está lá dentro sai sem pele. Sai Nossa. sem pele. Não se experimenta. Aí traz bocadinhos. Não, senhora. Molha-se até a ponta dos dedos e foge-se. Mas Sim. é maravilhoso. Mas é maravilhoso andar ali. Ela deve sair nessa temperatura, mas aí andando em cima da terra, ela deve esfriar, eu acredito, né? E aquela instância ali você consegue pôr os pés, porque assim, né? É só mesmo na nascente. Depois tem água encaminhada para várias nascentes. A gente está ali e se é à noite, vem aqueles vapores todos da água, vê-se a água com enxofre. Com A primeira enxofre, vez a que eu água fui com lá, enxofre, que é sal, que é a bom para prim- saúde. Raposo tem água com enxofre, só não é quente. Tem também Tem quentinho. termal também? Ah, não sabia, não. a primeira vez que eu fui com a minha irmã que está doente. Aquilo ainda não está, agora está tudo mais trabalhado. Ainda era assim um bocadinho tudo mais rudimentado, tudo mais antigo. E tinha um lugar onde as pessoas não podiam ir, porque se entrassem para lá escaldavam-se, queimavam-se, mas a gente espreitava pelas madeiras, as tábuas de madeira, punham em cruzado. Consoante a gente punha a parte junto à madeira, eu ficava com as pestanas todas cheias de enxofre. A minha irmã dizia-me assim: olha, devia ter aqui o espelho, espera aí que eu vou-te fotografar, porque as pestanas ficavam todas amarelas do enxofre. Da água, os vapores da água traziam o enxofre ao nosso encontro. Então, tá vendo? São leis naturais que formam os mundos. Então, Deus não intervém com a mão dele. Até porque ele não usa a mão, ele usa o pensamento. Pensamento divino, né? Mas ele cria mundos que se desenvolvem por si mesmo. Aí, à medida que o mundo vai esfriando, surgem os dinossauros, por exemplo. Nesse esfriamento gera gases venenosos, muito calor. Eu imagino que a capa do dinossauro seja igual à capa de um lagarto, de um jacaré, né? De um crocodilo. Por isso que eles são pré-históricos. Então, para suportar altas temperaturas. Aí vai esfriando. Aí os dinossauros já não conseguem sobreviver, porque a temperatura já não está boa para eles. Só ficam alguns, como
tem um bicho Komodo, né? Cozido, por É, exemplo. como é que chama Komodo, gente? Não sei o que, Komodo. É tipo um crocodilo, né? Um lagarto, tipo um lagarto chamado Komodo, que é tipo um dragãozinho, que é um pré-histórico. Dragão de Komodo, inclusive, que é um resquício da pré-história. A baleia, dizem que é de lá. O tubarão não tenho certeza, mas eu lembro da baleia e a barata, né? Que a barata também é de lá. Ela só diminuiu de tamanho. Embora para a Jailza, ela continua gigante, que ela morre de É, medo. é horrível. Se ela for como eu, não gosta. Para mim também é horrível, é barato. Pois é, Bicha feia, né? Você Mesmo pega sendo barata. tanto. pois é, podia ter ficado extinta junto com os outros, né? Aí foi proporcionando o surgimento de outras vidas, até chegar ao último dos seres, proporcionou o surgimento do humano. Agora, então, o mundo foi esfriando, foi tirando os gases. É como se o mundo dissesse assim: agora você pode vir, tá, sua casa está pronta. E Vamos daí veio a preparar para. gente, Vamos viemos nós. preparar para. Somos os últimos moradores. E da caçamba briga com os outros ainda, né? Chega por último e já quer sentar na janela, como diz o outro, né? Mas tudo isso num processo natural, não é a mão de Deus que faz. Deus não precisa disso. Ele cria. A criação dele é inteligente, né? Ele faz criação inteligente que funciona sozinho. Então é sensacional. Isso não diminui o tamanho dele. Pelo contrário, só aumenta, né? Então, vamos ver aqui qual é a data. Para dezembro, janeiro. Para o dia 7 de fevereiro, nós vamos começar na lição número 40, que vai falar dos cometas. Tem uma música do Balão Vermelho, né, aqui do Brasil, né? Pegar carona numa cauda de cometa. Então, vai falar dos cometas. A questão número. Balão mágico, não balão vermelho. Balão vermelho, que é do Cazuza. Misturei uma coisa com a outra. É balão mágico, que era um grupo infantil. Então, o número 40 vai falar dos cometas. Aí, Júlia, vamos testar sua memória. Júlia, qual é a questão de hoje? Aí você vai, 40. Viu, Júlia? Você está lembrando bem. Vamos ver, vamos ver. Isso. E a gente vai É levar, preciso vai é não levando. perder a fé. É Isso, uma coisa que eu vou pedindo a Deus todos os dias, é que me dê ânimo para seguir em frente. isso. Pronto, é o que você deve pedir. E Até, sempre pensar coisas boas. Lembra que o seu pensamento é que cria tudo em torno de você. até aos 100 anos temos Júlia. É, quando, Aí tem um é camarada aí assim, querendo roubar a cena aqui, ó. Vou botar para vocês verem. Vem cá, bate. quando Aqui, ó. não me Esse lembro, camaradinho aqui está tentando roubar a cena. ai, coisa tão gira. Ai, Quando, coisinha tão quando é a fofa. volta do estudo? 7 de fevereiro. 7/2. Já pus aqui. 7 de fevereiro de 2020. E a gente, sem pressa, porque isso aí também é bom, sabe por quê, Júlia? A gente ir mais devagar, porque os espíritos falam assim, não pode deixar eles desencarnar, não, porque eles não concluíram ainda o estudo do livro dos espíritos. Há de Por ser isso o é que que Deus tem, quiser. por isso é que tem que ir até aos 100. Isso, então vamos devagar. Se Oh, meu Deus. acelerar, fala, ó, essa turma já está formada, vamos trazer isso lá de cá. Não, não, Eu, ainda não, deixa eles concluir primeiro o dos espíritos, né? Então, esse ambiente que a gente pode conversar sem pressa, sem estresse, com calma, né? Para a gente entender, né? Não é quantidade, é qualidade, né? Tá bom, gente? Um Feliz Natal para todas vocês, Igualmente. cheio de luz e paz, né, Jailson? todos nós, amor e paz. Saúde, paz, amor e o pão E nosso de cada dia. pronto, está dito, até aos 100.
bons festejos. Eu sei. Deixa eu parar aqui. Beijinhos, beijinhos para todos. Ela